Bom dia a todos. Mais uma vez estamos reunidos no Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Hoje, como tem acontecido algumas vezes durante o mês, eventualmente, nós teremos uma palestra que já foi anunciada, E essa palestra, o título é Gênesis de Moisés a Kardec. E quem vai proferir a palestra é o Álvaro Mordechai. Ele é expositor judeu e espírita e fundamenta seus estudos do Velho Testamento e fala com fluência o hebraico, entre outras línguas. Obteve anos de preparo e estudos das leis e costumes judaicos em Israel, nas cidades de Jerusalém e Haifa. Busca expor a união dos conhecimentos dos textos bíblicos, associando à sabedoria do povo judeu, junto ao Evangelho de Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. Álvaro Mordechai também é divulgador e voluntário da organização Fraternidade Sem Fronteiras. Nós gostaríamos, então, de desejar boas-vindas ao Álvaro, e dizer também que esta palestra será transmitida em tempo real por alguns e após, em outro horário, pelas seguintes web rádios que são parceiras nossas. A web rádio Portal da Luz da cidade de Dourados, a web rádio Sementes de Amor de Campo Grande, aliás, todas são web rádios, A Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, a Rádio São Francisco de Tobias Barreto, a Rádio Vivência Espírita de São José dos Campos, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a Rádio Discípulos de Guaíba, Rio Grande do Sul, e a Rádio do Chico de Bauru. Então, eu creio que hoje é mais um dia daqueles banquetes espirituais. Por que é que nós falamos que é um dia de banquete espiritual? Porque esta casa de oração tem sido brindada com palestrantes que chegam até aqui trazendo seus conhecimentos de várias partes do Brasil e só enriquece a todos nós, que os ouvintes das emissoras de web rádios que nós falamos, e sabemos também que a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, eu tenho notado que ela tem transmitido não só o áudio, mas também imagem, quer dizer, imagem e som. Então, que todos possam aproveitar esta manhã, porque é uma experiência nova, Uma experiência nova, porque muitas pessoas, às vezes, falam assim, Eu que sou leigo no assunto, estou estudando muito pouco, eu sei que, às vezes, as pessoas perguntam assim, Jesus Cristo era cristão? Não. Jesus Cristo não era cristão, ele era judeu. Mas isso quem vai falar sobre judaísmo e espiritismo é o Álvaro. Então, nós vamos pedir para a Denise fazer a prece de abertura deste encontro e depois, em seguida, o Álvaro vai falar para todos nós. Seja bem-vindo, Álvaro. Bom dia a todos. Vamos iniciar então mais um encontro em nome de Jesus. E para isso, nesses primeiros momentos, nos dirigimos a Deus, a Jesus, nosso mestre e guia, para agradecer por esse encontro, por esses momentos, por esse espaço que nos acolhe, que nos ensina. Queremos te pedir, Senhor, que permaneça conosco, que o seu amor ilumine as nossas vidas, os nossos corações. Em especial hoje, Senhor, inspira o nosso palestrante para que possa transmitir os seus ensinamentos e que esses ensinamentos possam, Senhor, modificar as nossas atitudes, a nossa caminhada. Agradecemos imensamente, Pai, por mais essa oportunidade. Nos abençoe a todos, permaneça conosco, que assim seja. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje
Campo Grande, que tem me dado tantos amigos importantes, pessoas amadas, onde eu tenho reencontrado e encontrado. Tenho certeza que muitos dos amigos que aqui tenho feito, talvez ainda nem tenha conhecido, mas é uma alegria, muito feliz ter cada um de vocês aqui. Essa manhã de sábado, acho que deve ser quase 8 horas da manhã, eu vou pegar leve com vocês, mas em caso de emergência, máscaras de oxigênio irão cair, e se alguém boiar no assunto, o assento é flutuante. E nós vamos falar um pouquinho do livro de Gênesis, hoje, à luz da doutrina espírita. O livro de Gênesis, para que nós possamos compreendê-lo, é o primeiro livro do Velho Testamento, escrito por Moisés. O livro de Gênesis, ele é um livro extremamente profundo e simbólico, uma linguagem espiritual. E para que nós possamos entendê-lo, nós não retornaremos apenas a cerca de 4.000 anos atrás, mas também ao princípio de toda a humanidade. Dessa forma, por que compreender, por que buscar compreensão em um livro de 3.500 anos atrás, aproximadamente, escrito? Nós entendemos, segundo nos diz Emmanuel, que para formarmos pensadores da nova era cristã, é necessário ressignificarmos o passado. Como se pode construir um futuro se não estivermos em paz com o nosso passado? E por longos milênios, o Velho Testamento e o livro de Gênesis foi mal compreendido por não ter se dado os aspectos fundamentais para a leitura desses textos bíblicos. Então, nós iniciaremos o livro de Gênesis a partir do primeiro de todos os judeus, Abraão. Abraão, que foi nascido na cidade de Ur, na Babilônia. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. A promessa foi feita dizendo a ele que olhasse para o céu e contasse as estrelas. Assim seria feito de ti uma multidão de nações. Abraão possuía seu pai como um mercador que possuía, como já se inicia a tradição judaica, uma lojinha. E a sua lojinha vendia ídolos. Ídolos feitos de barro. Abraão, inspirado no início da tradição de todas as metáforas teológicas de ação, parábolas de encenação, nós encontramos no Velho e no Novo Testamento parábolas explicativas com palavras, mas encontramos parábolas ou metáforas teológicas de encenação, dramatizações que eram realizadas para que pudesse estar fixado de uma maneira mais robusta dentro do psiquismo daqueles que assistiam e daqueles que transmitiriam. Pois, se hoje eu fizesse um teatro sobre o livro de Gênesis, algumas imagens ficariam marcadas com mais intensidade. E assim seria replicado, talvez de uma maneira mais intensa por muitos de nós. Abraão, realizando uma metáfora teológica de encenação, uma parábola de ação, ele então pega um pedaço de pau, entra na loja de seu pai e quebra todos os seus ídolos, colocando em cima de um dos pedestais um pedaço de madeira, aquele que ele havia quebrado os ídolos. Seu pai, que havia saído, retorna à sua loja e questiona: quem quebrou os meus ídolos? E Abraão então lhe diz: foi este que aqui se encontra nesse pedestal. Esse pedaço de pau. Mas como seria possível? Como seria possível que um pedaço de pau quebrasse os ídolos de minha loja? E ele então diz: se você não acredita que ele pode quebrar os seus ídolos, quanto mais criar céus e terra, quanto mais ser o Criador do universo. Abraão recebera a importante lição de iniciar um povo que receberia a primeira revelação.
em função da rebeldia do povo judeu, nós recebemos a explicação de Emmanuel que o povo judeu receberia a primeira revelação e iniciaria o povo judeu a partir desse homem. Uma metáfora teológica. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos fundamentais que se encontram nos 10 mandamentos. Uma dramatização. E é importante iniciarmos com dramatizações e simbolismos, pois nós recorreremos a ele por todo o Velho Testamento. E essas interpretações equivocadas de como se olhar os textos bíblicos antigos nos levaram a equívocos, como, por exemplo, a Inquisição, na má compreensão da passagem dos vendilhões do templo, da figueira estéril, entre outras. Mas Emmanuel é questionado no livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pergunta 270. Apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino? Aquele que escreve o livro de Gênesis. Emmanuel é questionado se ele seria um missionário divino. E Emmanuel então responde: examinando-se seus atos enérgicos de bom homem, há de considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações em face da humanidade ignorante e materialista. Moisés, sem sombra de dúvidas, foi um missionário divino. E Emmanuel recorre a ele como o profeta maior. Porém, naqueles dias, ainda muito embrutecido, o coração do povo judeu, e a primeira revelação, que tem como intuito iluminar toda a humanidade antiga, como veremos um pouco à frente, e traz suas luzes até os dias de hoje, ele se toma de uma linguagem enérgica, ele se torna um homem falho, se equivoca por algumas vezes, mas nunca deixando o papel de trazer a mensagem da primeira revelação. Questiona na pergunta 271 a Emmanuel: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? A lei trazida por Moisés nos 5 primeiros livros do Velho Testamento. É a lei definitiva? O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. As bases da lei. Quando nós questionamos um simples agricultor, o que poderia haver em uma semente pequenina? E ele dirá: uma grande árvore que produzirá alimentos por gerações. E assim é o Velho Testamento. Traz as leis, as bases das leis divinas. Mas assim como um agricultor que compreende e estuda seriamente, nós precisamos compreender de uma maneira mais profunda que os germens da segunda revelação, do Evangelho do Cristo e da terceira revelação hão de se encontrar dentro da primeira revelação, mas em estado de germen. Assim como, se olharmos um grande prédio que se inicia a construção pela base, por uma escavação, talvez alguns de nós não imagine a altura que poderá alcançar aquele prédio. Esse é outro dos motivos pelo qual nós nos equivocamos por milênios ao estudarmos o Velho Testamento. Mas esses equívocos, eles se tornaram tão constantes que em muitos de nós, eles se sedimentaram em nosso psiquismo e nós desprezamos. Eu vou fazer uma pergunta, só respondam assim ou assim. Quem já leu os 5 livros de Moisés?
Todo mundo leu. Impressionante. Brincadeira. Acho que nem eu li inteirinho. Estou brincando. É difícil encontrar quem tenha lido dentro do Espiritismo. Mas esse é o motivo pelo qual nós estamos falando sobre ele. Ainda questionam a Emmanuel na 275. Os 5 livros maiores da Bíblia, os 5 livros primeiros de Moisés, encerram símbolos especiais para a educação religiosa do mundo? E responde Emmanuel: todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo, desde a primeira revelação, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com os semelhantes e para com Deus. Acredito que para muitos de nós, quando perguntamos o que é o resumo da lei de Moisés, muitos dirão olho por olho, dente por dente. Mas Emmanuel nos diz aqui noções do dever para com os semelhantes e para com Deus. Emmanuel não estaria equivocado. Se nós assim compreendemos, é porque talvez nós estejamos lançando um olhar ainda equivocado. E como nos diz Emmanuel, todos os documentos religiosos identificam-se entre si. Todos. O Velho Testamento identifica-se com o Novo Testamento e identifica-se com o Livro dos Espíritos, com as 5 obras básicas de Kardec. Pois se nós retomássemos o olhar há 2000 anos atrás, ou há 1900 anos atrás, não nos depararíamos com o Evangelho como um texto bíblico, em sua concepção teológica, mas como escritos ainda recentes, ainda não sintetizados, ainda não concretizados, como importantes documentos teológicos na história da humanidade. Difícil? Compreendemos? Se nós olhássemos os pergaminhos do evangelista Mateus, há 1900 anos atrás, e levássemos a qualquer lugar do mundo e perguntássemos: isso é a Bíblia? Diriam não. Esse é um documento novo. Assim como as 5 obras básicas de Kardec talvez não sejam compreendidas ainda por toda a humanidade como importantes símbolos teológicos, como textos bíblicos. Compreendido? Sim. Todos os textos bíblicos identificam-se entre si, nos diz Emmanuel. Mas, depois que nós compreendemos que Moisés sim foi um missionário divino, inspirado pelo próprio Cristo, que os textos bíblicos comunicam-se entre si, que a partir do desenvolvimento do raciocínio religioso do mundo, do qual nós vivemos hoje, nós temos suas bases na primeira revelação. De que a primeira revelação, a partir da história do primeiro dos hebreus, tem a importante função de edificar o monoteísmo no planeta Terra. A crença no Deus único. Nós podemos compreender, caminhar um pouco mais para outros pré-requisitos que serão importantes. Um desses aspectos é que o povo hebreu era um povo nômade. Um povo ainda fraco em relação ao seu poder bélico na antiguidade. Mas era o único dos povos que em sua completude era monoteísta. Um povo perseguido. E nos diz Emmanuel que a cada uma dessas perseguições, o povo judeu se enclausura numa fé inabalável. Se enclausura entre si, se fecha entre os seus, entre o próprio povo. E esse é o motivo pelo qual o único povo da antiguidade que mantém sua língua, sua cultura, os seus aspectos, ainda se eu encontrasse com meu tataravô lá, Moisés, eu falaria a mesma língua com ele.
teria os mesmos costumes, seguiria as mesmas leis. E esse é o único povo da antiguidade que assim se mantém milenarmente, pelo fato de ter se enclausurado. Mas nós encontraremos aspectos espirituais importantes, que é o saudosismo e a rebeldia. Espirituais, pois que o povo hebreu, o povo judeu, é um dos 4 povos exilados de Capela: egípcios, árias, hindus e hebreus. O sistema de Capela encontrava-se em transição planetária, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aqueles espíritos que não acompanharam moralmente foram compelidos, por afinidade fluídica, um processo de transmigração entre orbes, são compelidos a encarnar no planeta Terra. Mas isso traz rebeldia, pois deixaram grandes amores, deixaram saudade. O saudosismo estará presente em todo o Velho Testamento. E a rebeldia de contra a vontade, apesar da afinidade fluídica, terem sido compelidos a encarnar em um mundo primitivo, quando o sistema de Capela encontrava-se muito mais evoluído. Isso estará presente no psiquismo de todos aqueles que leem, estudam, comentam o Velho Testamento. E se nós não enxergarmos pelo ponto de vista da luz da doutrina espírita, nós teremos dificuldade. Quando nós observamos todos os povos antigos, exilados de Capela, como por exemplo os egípcios, nós encontramos seus conhecimentos aplicados à astronomia, à geometria, à arquitetura. Todos, acredito, que já tenham visto as grandes pirâmides, a esfinge. Mas quando nós recorremos aos áreas, entre eles os gregos, os romanos, nós encontramos entre os romanos um grande poderio bélico. Igualmente, matemática. A arquitetura, edificada até os dias de hoje, esculpida em templos de mármore, que todos nós conhecemos, entre eles o Coliseu. Quando nós recorremos aos gregos, da mesma forma. Os hindus, igualmente encontramos cidades escavadas com alta capacidade arquitetônica, com alto desenvolvimento arquitetônico, com mais de 4, 5 mil anos atrás. E os hebreus? O Templo de Jerusalém foi reformado por Herodes. Quais são os grandes templos? Quais são as grandes aplicações da inteligência do povo hebreu? E Emmanuel vem nos dizer que essas grandes edificações encontram-se em um processo de arquitetura textual. Seus grandes monumentos encontram-se nos textos. E para compreendermos, nós necessitamos de um processo de arqueologia textual. Necessitamos mergulhar em palavras simples, mas com grandiosa profundidade espiritual e filosófica. E isso, em função do enclausuramento, narrado por Emmanuel igualmente, e pela história do povo judeu, se torna difícil. Pois, enclausurando-se, o conhecimento do povo hebreu, o conhecimento das grandes ciências, da interpretação dos textos, desse processo de arqueologia textual, vai se fazer transmitido de mestres para discípulos. De mestres para discípulos. E não para todo o povo judeu. Uma aristocracia, haveria uma compreensão mais precisa do verdadeiro significado dos textos bíblicos. Quando fui morar em Israel, com 18 anos, fui estudar em uma escola yeshivá, onde se passam conhecimentos através de grandes rabinos, de grandes mestres da Torá. E para ingressar, eu levei cartas de mestres da Torá do Brasil, que autorizavam que eles me passassem os conhecimentos.
essa tradição dita por Emmanuel prossegue até os dias de hoje. E então, quando nós olhamos ao exemplo, o povo egípcio, como foi dito, seu conhecimento sobre a arquitetura, todos nós, sobre a astronomia, todos nós obtemos bases. Mas Emmanuel vem nos dizer que os sacerdotes egípcios, estes sim possuíam um politeísmo simbólico. Eles eram monoteístas. E aquele politeísmo, aqueles semideuses e deuses, eram apenas simbolismos. O povo egípcio compreendia e era, majoritariamente, politeísta. Mas apenas os sacerdotes, aqueles que foram responsáveis pela educação de Moisés, eles eram monoteístas, plenos conhecedores da vida após a morte. No livro dos mortos egípcios, nós encontramos a lenda de Anubis. Anubis, uma deusa ou semideusa egípcia, que possui em sua representação uma pena em sua testa. E quando alguém desencarnava, ela então adentrava o mundo dos mortos, a porta do mundo dos mortos, o umbral, e então só poderia passar após uma conversa, um diálogo com Anubis. Anubis tiraria a sua pena, colocaria em uma balança, e na outro prato da balança colocaria o coração daquele que deseja adentrar. Se o seu coração pesasse mais que a pena, teria que retornar e reencarnar na Terra, até estar completamente leve o seu coração. Leve, livre de toda a materialidade. Esse conhecimento vem ser trazido por Moisés dentro do livro de Gênesis. E para ilustrarmos e compreendermos o saudosismo do povo judeu, eu gosto de recorrer ao Salmo 137, que se encontra num dos livros do Velho Testamento, o livro de Salmos ou o livro de Cânticos de Davi, de rei Davi. Por alguns é atribuído ao profeta Jeremias. E assim nos diz: às margens do rio da Babilônia, sentávamos e chorávamos, lembrando de Sion, sobre os seus salgueiros pendurávamos nossas harpas, pois os que nos capturaram exigiam canções, e os nossos atormentadores pediam que os alegrássemos, dizendo: cante para nós os cânticos de Sion. Mas como poderíamos nós entoar os cânticos do Eterno em terras estranhas, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém? Que a minha destra perca sua destreza, que a minha língua se cole ao meu palato. Se eu não me lembrar de ti, se eu não mantiver a recordação de Jerusalém acima de minha maior alegria. No livro Paulo e Estevão, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Gamaliel, o mestre de Paulo de Tarso, ele diz em seu encontro, já na atual Síria, ele diz a Paulo que Israel e Jerusalém não se tratam, a terra prometida não se trata de um local físico, mas sim de uma reaproximação com Deus, de compreender o Evangelho do Cristo. Daí então nós compreendemos, porque até os dias de hoje, se formos ao Muro das Lamentações, hoje, nesse minuto, encontraremos talvez centenas de judeus rezando: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, ó terra prometida, ó Israel, recorrendo a mesmo não se encontrando como na escritura deste salmo, quando o povo judeu encontrava-se caminhando no exílio da Babilônia, escravizado. Aqui encontramos um motivo, mas por que entoar até os dias de hoje? Por que entoar mesmo quando o templo de Jerusalém estava erguido? Por que entoar cânticos de saudade a um local onde você se encontra nele? Saudosismo
de capela. Reconectar os corações com Deus, para retornar às suas origens espirituais. E assim, o mesmo autor desse salmo, profeta Jeremias, vem nos dizer que as palavras de Deus, simbolismo, são como um martelo. E quando recebeu a Torá e os 10 mandamentos no Monte Sinai, as palavras de Deus fragmentaram todo o conhecimento em 70 facetas, em 70 pequeninas pedras. 70, o número 7, 4, a representação da terra, 3, a representação do divino para todas as religiões antigas do mundo, 7, o equilíbrio perfeito, mas 10 vezes 7, 10 vezes o equilíbrio perfeito, a união completa entre todos aqueles que estudam seriamente, sem nos tornarmos... Qual a palavra? Eu me esqueci. Fundamentalistas em nosso conhecimento, apenas ao nos conectarmos aos nossos irmãos, verdadeiramente, sem sermos fundamentalistas, nós alcançamos as 70 interpretações que nos traz todo o texto bíblico. E por isso, nós traremos agora o texto de Gênesis, um pequeno pedaço do texto de Gênesis, trazendo algumas dessas 70 interpretações, pois tivemos 3.500 anos de constantes missionários que vieram para nos elucidar esses textos. E hoje, à luz da doutrina espírita, que, como nos diz Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, traz luz não menos viva aos textos bíblicos da antiguidade, do mesmo modo que rasga os horizontes da humanidade, à luz da doutrina espírita. E para lermos, iniciarmos, eu farei a leitura do texto em hebraico, para que nós possamos compreender que quando o povo judeu ouvia e estudava, nós somos arremetidos a não apenas compreensão intelectual, mas sentimentos, emoções, pois todo o texto bíblico ele é repleto de musicalidade. A minha sobrinha de 3 anos de idade já inicia a repetir, e hoje já talvez está falando até melhor do que eu, o hebraico, repetindo esses versículos. Dentro da sonoridade. E isso vai se incrustando dentro do espírito, vai se assimilando ao psiquismo. Então farei a leitura em hebraico e após isso em português. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz הייתה תוהו, והאור והחושך על פני תוכם, והרוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, וידל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. No início, Deus criou céus e terra. A terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas. Mas o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície da água. Deus disse, seja luz, e a luz surgiu. Deus viu que a luz era boa, e Deus dividiu entre a luz e a escuridão. Deus chamou a luz dia, e a escuridão ele chamou noite. Era tarde, era manhã, dia 1. O primeiro versículo do livro de Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus. Céus e terra. Rompe com todos os ensinamentos politeístas da humanidade. Pois, no princípio, foi criado céus, não um, muitos. O que se enxergava naqueles dias como universo era o que os olhos alcançavam. Céus mais baixos, onde andavam os pássaros, céus
mais altos, onde estavam as estrelas, onde estava a lua, céus. Todo o universo foi criado por Deus. Quando? No princípio. Se Deus cria no princípio, ele se encontra antes do princípio. O que Kardec vem questionar que é Deus, causa primária, aquele que se encontra antes do princípio. Os espíritos superiores respondem a partir do primeiro versículo da Torá, do primeiro versículo do livro de Gênesis. No princípio, criou Deus céus e terra. Mas, se toda obra, ela exprime os atributos, as qualidades de seu Criador, de seu artista, se nós compreendermos que todo o universo possui uma causa primária, um único Deus, a inteligência desse ser há de ser suprema, que é Deus, causa primária, inteligência suprema. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Sem dúvida, Kardec, um profundo conhecedor do Velho Testamento. E os espíritos superiores, sem sombra de dúvida. Mas, quando nós encontramos Bará, criou, mas um criou que no hebraico, o único texto bíblico que se encontra essa palavra, é no livro de Gênesis, no primeiro versículo. É uma criação diferente. Diferente de todas as outras. Pois que toda a criação, vem nos dizer, os grandes mestres partem de uma única matéria, fluido cósmico universal. Dentro da Kabbalah, tido como Tzimtzum. Deus, em sua magnitude, diminui-se através do seu fluido de pensamento divino para representar-se na Terra. Fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Além de matéria primária, aonde se encontram expressas todas as leis divinas, aonde se manifestam todas as leis divinas. Outro conceito que nos traz a doutrina espírita. E quando nós encontramos Bará, Elohim, e céus e terras, existe um E aqui, Et, em hebraico. Aleph, Taf, a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. O princípio e o fim, ou como nos disse Jesus, eu sou o alfa e o ômega. Traduzido o texto hebraico para o texto grego, o alfa e o ômega. Então, uma reafirmação de que Deus, ele encontra-se antes do princípio e do fim. O universo é o princípio e o fim. Mas, a partir dessa compreensão, nós traremos outros importantes fundamentos. Se Deus é o Criador do universo e de toda a matéria, o tempo também foi criado por Deus. Como nos diz hoje a ciência, nós estamos mergulhados no tecido tempo e espaço. O tempo e a matéria são criações divinas. Se o tempo é uma criação de Deus, nós alcançamos o comentário da pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, onde nos trazem os atributos da divindade. Deus é eterno. Ele se encontra antes do tempo. Deus é imutável e imaterial, pois a matéria é mutável. A inteligência suprema e as leis divinas ou naturais, essas não são mutáveis. Leis divinas e naturais, diferentes termos para a mesma significação. Deus é único, pois ele é a causa primária. Deus é onipotente, pois todas as potências, todo o poder, todos os seus atributos são derivados a partir do Criador celestial. Deus é soberanamente bom e justo. Bom, pois ele cria a partir de sua vontade. E mais à frente veremos, justo, pois permite a partir do livre-arbítrio que nós alcancemos a nossa evolução. E por que isso é tão importante? Porque todos vão saber. Qual é o ensinamento mais importante do Espiritismo, segundo Kardec? Imortalidade da alma, todo mundo assim?
Não. Segundo Kardec, no Espiritismo, em sua mais simples expressão, o ensinamento mais importante da doutrina dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pois nos diz ele que a partir dessa compreensão, ele alcança os atributos da divindade. E a partir dessa filosofia, dessa compreensão, Kardec codifica toda a doutrina dos Espíritos. Pois, se algum dos conhecimentos religiosos da humanidade estivesse contra qualquer um dos atributos da divindade, não seria uma lei divina, uma lei fundamental, segundo as palavras de Kardec. Mas é claro que nós talvez não tenhamos estudado tanto e não tenhamos mergulhados a filosofia para nos tornarmos entendedores, para nos tornarmos pensadores e não apenas conhecedores da doutrina espírita. Pergunta número 2 do Livro dos Espíritos. O que pode se entender por infinito? Quantos números existem de 1 a 2? Se tiver algum matemático, ele vai me bater na saída. 1 sobre 2, 1 sobre 3, sobre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Infinitos. De 2 a 3, infinitos. De 1 a 3, 2 infinitos. Um infinito menor, um infinito maior. Concordam? Um conceito filosófico de infinito. E os Espíritos nos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, nos diz Rav Steinsaltz, um grande estudioso do Talmud: Deus é infinito? Não. Deus inicia aonde termina o infinito. O universo, este sim, é infinito. Mas Deus encontra-se como causa primária, depois de todo o universo. Daí então compreendemos o motivo de Kardec questionar na pergunta número 3: poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Compreendemos que Kardec vem trazendo, a partir do primeiro versículo do livro de Gênesis, toda a base fundamental da doutrina espírita, em estado de germen, exigindo reflexão, exigindo imersão, exigindo que nós tenhamos compreendido diversos aspectos fundamentais antes de adentrar ao texto e falar: Deus não criou só os céus e a terra. A terra não era sem forma e vazia. Olharmos 3.000 anos depois um texto, com os olhos de hoje, querermos entender a profundidade espiritual de um missionário, de um profeta maior, segundo Emmanuel, de Moisés. Mas Kardec nos comenta a questão número 3. Deus é infinito em suas perfeições, em seus atributos. Bondade, justiça. Mas o infinito é uma abstração. O infinito é uma abstração, é uma maneira assim, vou te dizer uma coisa em outras palavras para você entender o que não é, mas para ficar mais próximo do que é. Ele falou mais ou menos isso. Por quê? A sua capacidade, os Espíritos estão nos dizendo que a nossa capacidade de compreender a Deus ainda é muito pequena. A gente ainda não tem intelecto para isso. Então a gente vamos trabalhar com abstração. Ou então vamos trabalhar no Velho Testamento com metáfora. Mas dentro da doutrina espírita, com pensamento, com a evolução do pensamento greco-romano. Dentro dos textos bíblicos, com metáforas teológicas. Os mesmos textos, escritos em linguagens diferentes. Mas poderíamos dizer que é uma simples coincidência. E então nós recorremos à pergunta 43 do Livro dos Espíritos. Quando começou a Terra a ser povoada?
Bom, as primeiras perguntas encontramos no primeiro versículo, apenas na filosofia do primeiro versículo. A terra, no começo, tudo era um caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Essa é a resposta dos espíritos superiores. Versículo número 2 do livro de Gênesis. A terra era sem forma e vazia, com a escuridão sobre a face das profundezas. No começo, tudo era um caos. Os elementos estavam em confusão. A mesma ideia, escrito em palavras diferentes. Afinal de contas, não entendemos a primeira revelação. Mas apareceram, então, os seres vivos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. No dia 1, nós já exploraremos a luz. Mas, pouco a pouco, dia a dia, em um simbolismo de eras longínquas, mas que cada uma delas recebe a sua importante função, pois o princípio inteligente, ele se desenvolve em cada um dessas eras. E vem nos dizer, então, o terceiro versículo. Deus disse, seja a luz, e a luz surgiu. Deus viu que a luz era boa e dividiu entre a luz e a escuridão. Pergunta no 38 do Livro dos Espíritos. Como criou Deus o universo? Essa vai ser diferente. Para servir de uma expressão corrente, direi pela sua vontade. Mas nada caracteriza melhor, nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas palavras belas do livro de Gênesis. Faça-se a luz. E a luz foi feita. Assim nos dizem os espíritos superiores. Mas qual é essa luz? Não é a luz física. Nunca é a primeira compreensão que nós temos, a compreensão literal. É a luz metafísica. As leis divinas, estabelecidas no fluido cósmico universal, da onde compreendemos a partir da palavra bará, criou, esculpiu. Deus estabelece toda a criação do universo nas leis divinas. Deus estabelece a criação de tudo pelas suas leis imutáveis, em função de ser inteligência suprema. Mas, qual é o motivo de dizer que essa luz é boa? E que Deus dividiu a luz e a escuridão? Por que dizer se é boa? Se o artista se expressa em sua obra, e se Deus é a inteligência suprema, e se Deus é onipotente, se Deus é soberanamente bom e justo, por que dizer que a luz é boa? Justamente uma referência a aproximar-se de Deus, ou afastar-se de Deus, a partir do simbolismo de dividir a luz boa e a escuridão. Ou como nos diz Kardec, o que é o frio? Ausência de calor. O que é a escuridão? Ausência de luz. O que é o mal? Ausência de bem. Está estabelecido o princípio do livre-arbítrio. Livre-arbítrio que permite que nós, a partir de nossa vontade, caminhemos em direção à boa luz. E nos aproximemos de Deus, de compreender Deus verdadeiramente, pois apenas pelo esforço próprio, concretizando e realizando a evolução espiritual a partir da caminhada individual, nós enxergamos e compreendemos a Deus. De maneira mais profunda, nos aproximamos da boa luz. Ou, pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, faltam-lhe sentidos para isso. Mas Paulo de Tarso nos diz que evoluir é tirar as escamas dos olhos para que nós possamos enxergar a Deus, aproximarmos da boa luz, em função de nosso próprio esforço. Fez-se a noite, fez-se o dia, dia 1, porque a noite se encontra junto ao dia.
Porque a noite foi criada antes do dia. No mesmo dia, criada o dia e a noite. A Terra é redonda. E para aqueles que achavam que esse conhecimento foi trazido por Galileu Galilei, por Kepler, ele foi trazido já há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, no livro Zohar e no Talmud Yerushalmi, que explica esse versículo, dizendo que a Terra é esférica. Enquanto existe noite em um dia, em um hemisfério, existe dia no outro hemisfério. Ciência, filosofia e religião em estado de germen. Pois esse conhecimento vai permitir, no século 11, 12 e 13, na Península Ibérica, que a partir dos grandes estudiosos judeus, Maimônides e Ibn Ezra, que trazem esse conhecimento à tona, vai se desenvolver o conhecimento de astrologia, vai ser permitido a escritura das tábuas afoncinas, será permitido o quadrante que serão utilizados por Dom João I, pai de Dom Henrique de Sagres, que foi o responsável, missionário, segundo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelas grandes navegações, ministro das Relações Sociológicas do Orbe. Ele vai se utilizar desses conhecimentos para que hoje nós nos encontrássemos no Brasil. Mas, dessa forma nós vemos que, conforme foi descrito, o princípio inteligente, ele gravita no mineral, dormita no vegetal, sonha no animal, desperta no hominal. Como nos diz Leon Denis, no problema do ser e o destino da dor. O princípio inteligente evolui no que é representado pelos 6 dias da criação, mas aí nós chegamos ao 7º dia. O que acontece no 7º dia? Alguém sabe? Sim? Todo mundo sabe. Pelo menos grande parte dos desencarnados. O que acontece? Deus descansa. Pega a pantufinha, coloca no pé, aquele gorro com pompom, vai para o seu quarto e descansa. Ainda bem que você perguntou. Porque eu tinha me perdido na palestra. Qual a necessidade de Deus descansar? Se Jesus disse, eu e meu Pai nunca cessamos de trabalhar. Leis divinas em estado de germen. É o primeiro momento da humanidade onde é trazida a lei de descanso que se encontra no livro dos Espíritos. Quando nós retornamos a 1864, a abolição da escravatura, os escravos tinham direito de descansar? Até esse dia no Brasil? Não. 1 século e meio atrás? Não. Nos tempos antigos, os escravos tinham direito de descansar? Nos tempos antigos, conhecia a ciência, a agronomia, compreendíamos que a terra precisa de reestruturar-se a partir do descanso, hoje a partir da ciência? Não. É a primeira lei universal trabalhista de descanso que garante que os seus animais não vão trabalhar. A primeira lei universal contra os maus tratos aos animais. Seus animais vão descansar, seus filhos vão descansar, seus escravos vão descansar, sua terra vai descansar no 7º ano. Trazido pelo simbolismo de Deus descansou. É óbvio que Deus não descansou. Mas, na compreensão do texto bíblico, está instaurado e inserido em um dos 10 mandamentos. Você não vai trabalhar no 7º dia. Um dos 10 mandamentos é a lei de descanso, explicada por Kardec. Ou, na pergunta 682 do Livro dos Espíritos, sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo. E também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Além da necessidade física, o espírito necessita do descanso para a sua evolução espiritual. Mas é claro que já sabíamos. É claro que já havíamos lido e compreendido.
Que oração? Um dos ensinamentos de Deus, um dos maiores ensinamentos do Velho Testamento, o monoteísmo. Todo o Velho Testamento encontra-se edificado sobre o fundamento monoteísta. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Deus. Deus é único, Deus é eterno. Sobre esse versículo do livro de Deuteronômios, resume-se a maior parte da fé judaica. Mas, quando é escrito no pergaminho da Torá, Shema Israel, coloca-se nesse versículo duas letras maiores. Ain, Dalet. A, Z. Não é A e Z, mas como é um alfabeto diferente, então é difícil traduzir a não ser por imagens. Ain, Dalet. Que junta a palavra Ed, testemunha. Qual é o papel, então, do judeu ao receber todos esses ensinamentos na primeira revelação? Testemunhar ao mundo que Deus é único, para que estivessem instaurados os germes para o desenvolvimento teológico da humanidade. Echad, único. Primeira letra, 1. Segunda letra, 8. Quarta letra, 4. Pois nós não temos no hebraico os números algarismos indo-arábicos. 1, Deus é único. 4, Deus está nos 4 cantos do mundo, norte, sul, leste e oeste. 8, os 8 céus. Deus é soberano sobre o universo. Simbolismo trazido dentro do texto bíblico. Mas Deus vai se manifestar com 72 nomes. Um único Deus. Toda a fé concretizada no monoteísmo. Mais 72 nomes. No primeiro versículo, Elohim. Bereshit bara Elohim, um nome de Deus. Mas Deus único. Manifestando-se por diferentes nomes, para que possamos compreender diferentes atributos dentro do simbolismo do texto bíblico. Elohim é o atributo da justiça. Mas quando Deus vai criar o homem, no capítulo 2, versículo 4 do livro de Gênesis, Vayetzer Adonai Elohim, Adonai, um outro nome de Deus. Elohim, por que dizer Deus, Deus? Por que dizer o nome de Deus 2 vezes? Qual é o atributo que remete esse outro nome de Deus? Misericórdia. Ou como nos dizem os Espíritos, não existe justiça sem misericórdia. Não existe misericórdia sem justiça. Quando Deus cria o homem, Ele sopra na narina dos homens, Ele forma o homem a partir do pó da terra, e Ele sopra na narina dos homens um sopro de vida. Deus fez o homem, sua imagem e semelhança. Estou falando há quase 1 hora, e eu poderia falar por mais 5 horas sobre o livro de Gênesis, mas eu não poderia soprar por mais de 30 segundos sem desmaiar. Diferentes propostas dentro do simbolismo antigo de se caracterizar a força. Criar a matéria é fácil. Todos nós seremos co-criadores em plano maior quando nos tornarmos espíritos crísticos. Mas criar espíritos é para Deus. E Deus coloca a sua essência através de um simbolismo de uma força muito maior do que a criação da matéria. Ele te faz com as potencialidades de alcançar os atributos divinos através de seu livre-arbítrio. Deus manifesta-se dentro de cada um de nós. E isso fica mais claro quando toda a obra da criação no livro de Gênesis é dita. Deus disse, seja luz. Deus disse, separem-se as águas de cima das águas de baixo. Deus disse, sejam feitos animais. Deus disse, sejam feita a vegetação. E Deus vai dizendo. Mas só o homem é soprado. Só o homem exige mais força. Nós entendemos então o porquê Jesus nos diz, repetindo o Salmo 86 de Davi, vós sois deuses, vós possuem as potencialidades do próprio Criador Celestial. E nós compreendemos o capítulo 14, versículos 11 e 12 do Evangelho de João. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos asseguro,
que aqueles que creem em mim farão também as obras que eu faço, disse Jesus, e obras maiores fará. Nós compreendemos que o nosso destino é a luz, pois Deus é a inteligência suprema, causa primária, mas bondade suprema, justiça e misericórdia. E existe uma última passagem caminhando para a finalização, que ela se encontra igualmente no livro de Gênesis, com Abraão. Abraão encontrava-se à porta de sua casa, uma tenda nas planícies de Mamré. Sua casa possuía portas para os 4 lados do mundo, para que todos aqueles que chegassem pudessem adentrar pela porta da frente, fossem bem recebidos. E Abraão, então, aos 99 anos de idade, nos diz o Midrash, a história, que ele se encontrava no horário mais quente do dia, sentado ao sol, após a cirurgia da circuncisão, uma cirurgia delicada. E ele pede a Deus que não possa passar o dia de hoje sem que eu sirva ao meu próximo. Ele então olha para Deus, ele olha para frente e vê 3 homens. Quando ele vê esses 3 homens, ele diz: que vocês não passem por mim, sem que eu vos dê água de beber, e sem que eu lave os seus pés. Os homens aceitam. Eles adentram a casa de Abraão, e Abraão diz à sua esposa Sara: Sara, prepare 3 porções de pão da farinha mais fina, pães ázimo, pães que são comidos na celebração da Páscoa judaica. Abraão estava celebrando a libertação do Espírito. Eles então são recebidos, se alimentam e partem. São recebidos por Lote, que faz a mesma proposta a eles. Entrem à minha casa para que eu possa vos dar água de beber, e que eu lave seus pés. E Lote sobrevive à destruição de Sodoma e Gomorra por ser um homem justo, por servir ao próximo. Mas no versículo, quando Abraão olha aqueles 3 homens, ele não diz homens, ele diz Deus. Entrem em minha casa. Deus. Porque Abraão chamaria aqueles homens de Deus, pois ele enxerga naqueles homens a centelha divina. Ele enxerga a Deus no próximo, e por esse motivo, ele serve ao próximo, dentro do mesmo ensinamento deixado por Jesus na última ceia, quando ele olha a cada um de seus apóstolos imperfeitos. Ama-os amando a Deus, pois ele enxerga a Deus na centelha divina, que anima a cada um de nós, que nos traz todas as respostas, onde estão escritas as leis divinas? Na consciência. Na consciência, pois Deus se manifesta nelas. Deus encontra-se como o despertar de nossa consciência, o Espírito. Deus se manifesta em nós. A resposta às nossas dificuldades encontram-se em procurar a Deus. Mas, dentro de nós, mas quando nós olhamos toda a manifestação do universo, nós enxergamos a manifestação da inteligência divina. Quando nós olhamos as aves voando, se reproduzindo dentro de um equilíbrio das leis naturais perfeitas, o mundo dos vegetais, um outro universo de conhecimento inspirado pela inteligência divina. Quando nós compreendemos o olhar ao mundo subatômico, as moléculas que se equilibram aos seus infinitos, dentro de uma inteligência suprema. Quando nós olhamos aos céus, o macrocosmos, enxergamos o universo igualmente equilibrado por uma inteligência suprema, por uma inteligência divina. Nós estamos enxergando as manifestações do intelecto divino, mas para nos conectar a Deus, é necessário olhar ao próximo e enxergar a Deus. É necessário compreender o mandamento deixado por Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amando a Deus
sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo, pois o mesmo Deus que te anima, a mesma centelha que te anima, é a centelha que anima o seu próximo. E assim, nós compreendemos que amar a Deus é estender um braço amigo ao próximo, é olhar com compaixão aqueles que se encontram dentro de nossa casa, ou distantes, tão distantes, que os nossos olhos físicos jamais alcançarão. Mas sob a bondade e a misericórdia divina, nos permite, por despertar as potencialidades de nosso espírito, de caminharmos a Deus, enxergar no próximo a evolução de nossos espíritos, enxergar no próximo a Deus, a partir de tirarmos as escamas de nossos olhos, como nos disse Paulo de Tarso. Enxergar no próximo, através do conforto, de um abraço amigo, de um sorriso feliz, do mais difícil de todos, de toda a evolução espiritual. Alcançarmos o perdão para aqueles que se encontram em nosso lar, transformarmos o mundo em uma fraternidade sem fronteiras. Que possamos encadear as centelhas divinas, os sopros de Deus que habitam a cada um de nós. E que possamos fazer dessa forma a regeneração íntima, individual, que nos leva à regeneração de toda a humanidade. Muita paz a todos e uma boa manhã. Em nome do Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, Álvaro, nós agradecemos pela palestra, pela explanação, pela integração dos ensinamentos da primeira revelação, para que a gente desperte o interesse, busque mais conhecimento, a importância de Abraão, de Moisés, nessa trajetória para chegarmos aos dias de hoje, com o acesso à doutrina espírita, que nos proporciona uma abertura de mente para fazer essa conexão ao longo do tempo de todos esses trabalhadores do alto que vieram nos estimular a chegar ao ponto de nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos ama, nos amou e vai continuar nos amando. Então, o nosso agradecimento, em nome do Recanto da Prece, pela sua presença aqui, pela equipe espiritual que te apoia, que você continue nessa trajetória amparado, levando esse conhecimento, essa vibração que você transmite no decorrer da palestra, que cativa, que estimula a gente a buscar a leitura para aprimorar o conhecimento. Alguns colegas que estão assistindo à distância pela internet enviaram mensagens, inclusive o Wagner Moura, de Madagascar, agradecendo pelo estudo, elogiando, outros amigos também, não vou citar aqui todos os nomes. E fica aqui a nossa gratidão a todos que estão presentes, aos nossos irmãos encarnados, aos nossos irmãos desencarnados, aos irmãos que estão à distância assistindo pela internet. Essa gravação vai estar também no YouTube, no Facebook, né? Outros irão assistir posteriormente. E certamente, com as perguntas que foram feitas de forma didática no decorrer da palestra, para nós que fizemos assim, vamos buscar as respostas para podermos, da próxima vez, fazermos assim. Então, vamos agradecer a Deus, ao Pai Maior, a Nosso Senhor Jesus Cristo, a todos esses trabalhadores do bem, aos profetas, aos discípulos, aos apóstolos, a todos que hoje dão continuidade nessa
divulgação, não só pela explanação, mas pelo exemplo de vida, seguindo os passos de Jesus. Que nós consigamos também nos motivar a estudar um pouco mais, mas principalmente a colocar em prática, a buscar a nossa transformação moral, buscar o nosso autoaprimoramento com base nesses ensinamentos, para que consigamos assim levar adiante a mensagem de todos esses trabalhadores que ao longo do tempo retornaram de encarnação em encarnação para dar prosseguimento. Que nós também sejamos um instrumento de luz, irradiando essa luz por onde passemos, iluminando o caminho das pessoas, sempre na direção do nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos, muita paz, muita luz, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, uma boa semana de boas reflexões sobre tudo que nos foi transmitido aqui e que a gente, cada dia, se aprofunde um pouco mais.